Oi gente, tudo bem? Eu sou a Maíra do canal Maíra com Y e sim, isso é um pijaminha de ovelha. Hoje eu vou continuar falando com vocês sobre trabalho, só que agora sobre trabalhos informais na Irlanda. Se você gosta desse tema, já deixa o seu like antes do vídeo, se inscreve no canal para receber notificação sempre que eu postar alguma coisa nova e bora pro vídeo! Quem sugeriu esse tema foi o Gustavo Carneiro. Gusti, eu amei receber a sua mensagem, eu fico muito feliz de saber que você acompanha o meu canal, eu tô com muita saudade de você, amigo. O Gustavo sugeriu que eu falasse sobre trabalhos informais muito comuns entre brasileiros lá em Dublin. Ele chegou a citar uma listinha como au pair, rickshaw, transfer, as pessoas que fazem comida. Então eu vou explicar pra vocês o que é cada uma dessas profissões. Vamos começar por au pair, que é um dos trabalhos mais polêmicos que tem. Caso você não saiba, o programa de au pair é um programa que existe em alguns países, onde uma menina normalmente vai estudar a língua nativa do país e fica hospedada na casa de uma família que tenha crianças. Nessa família ela cuida das crianças como se fosse uma babá, como se... A ideia é que ela se torne uma espécie de irmã mais velha, porque a família continua sendo chamada de host family. E em troca dos cuidados que ela dá para a criança da família, ela recebe um pequeno salário, o aluguel e a alimentação. Então ela tem um quarto só dela, ela tem a alimentação junto com a família e ela tem um pequeno salário para custear as coisinhas dela. E enquanto isso ela também estuda. E em muitos países esse é um trabalho regulamentado, legalizado e é protegido pelas leis trabalhistas. Mas na Irlanda isso não acontece. Não existe um programa de au pair na Irlanda, não é uma profissão legalizada. O grande problema da ilegalidade da profissão de au pair é que te coloca em uma situação de muito risco. Quando você aceita um trabalho de au pair, você não está obedecendo às leis trabalhistas, nem o seu contratante e nem você. Então ele não é obrigado a pagar o salário mínimo, visto que você está fazendo apenas um acordo informal com essa pessoa. E o grande risco está no fato de que você vai morar na casa dessa pessoa. Então é como se a pessoa que está te contratando te colocasse para morar em um dos quartos da casa e escolhesse por ele mesmo ou por ela mesma o valor que vai te pagar. É muito comum a gente encontrar mulheres ganhando hoje 1/3 do que se ganha, às vezes menos do que se ganha com o salário mínimo por hora, trabalhando 40 horas por semana, o que é ilegal no país em determinadas épocas do ano, sendo impedidas no próprio direito de ir e vir em alguns aspectos, porque como elas ganham pouco dinheiro, elas não têm como juntar dinheiro para se mudar para outra casa. Ou então, como elas têm cargas horárias muito longas durante a semana, elas ficam impedidas de sair para fazer as próprias compras. Tem algumas famílias que exigem que a menina não esteja estudando se quiser estar trabalhando, o que é um absurdo, afinal, a pessoa que está no país, sob o Stamp 2, sob o Visto 2, é estudante necessariamente, então ela não pode ser proibida de estudar. Em alguns casos, a situação das au pair fica análoga à escravidão, porque você acaba se tornando uma prisioneira da situação do seu trabalho. Tem uma organização na Irlanda criada por uma brasileira, o nome da organização é Au Pair Rights e o nome da brasileira é Jane. Ela está em todos os grupos de classificados, ela é facilmente encontrada nas redes sociais e ela é muito solícita, ela sempre ajuda a tirar dúvidas sobre isso. Então se você tem dúvida se o seu trabalho, se a proposta de emprego que você recebeu para ser au pair em uma casa te coloca em situação de risco, entre em contato com a Jane, entre em contato com a organização da Jane, a Au Pair Rights, e descobre, conversa com ela, porque ela luta pelos direitos das au pairs na Irlanda, então o ideal é conversar com quem sabe de verdade. A outra profissão é a profissão de rickshaw. Rickshaw é aquela bicicleta com aquela carona, com 2 banquinhos atrás. É um trabalho muito comum entre os meninos, mas também tem algumas meninas que fazem. A bicicleta normalmente tem um motorzinho elétrico e ajuda na hora de subir algumas ruas um pouco mais pesadas. E você recebe pela carona que você dá para as pessoas. E é muito comum encontrar os rickshaw todos na rua das baladas ou na rua do estádio quando tem algum show, para dar uma carona para você, te levar de uma parte a outra do centro. E aí eles cobram por essa carona e é acertado informalmente antes da carona e eles, enfim, te levam pedalando para alguns lugares ali no centro. Você, como rickshaw, pode comprar a sua bicicleta, que é um valor caro até, ou você pode alugar de quem já tem essa bicicleta
e fazer as suas diárias. Um problema muito comum entre os rickshaw é que eles correm perigo durante a noite, porque algumas pessoas mal intencionadas às vezes podem ameaçá-los, podem roubar. É muito comum escutar a história de Naná, que são os trombadinhas de lá, atacar os rickshaw e os meninos terem que se defender. É muito pesado, assim. É um trabalho que normalmente é à noite, de madrugada, no frio. E é um trabalho bem pesado, mas é muito comum entre os estudantes brasileiros. Outro trabalho informal muito comum é o trabalho de transfer. Transfer é tipo um táxi informal. Todas as pessoas que vão estudar na Irlanda levam uma boa poupança para poder passar um tempo na Irlanda. Essa poupança, muitas vezes, algumas pessoas escolhem gastar investindo em um trabalho como o transfer. Então eles vão, compram um carro mais barato, pagam os seguros, tudo, e usam esse carro para fazer transfer. E os transfers são serviços tipo táxi pré-combinado, tipo um Uber, eu não tenho certeza com o que comparar. Mas é assim, você normalmente entra no Classificados Dublin, procura, alguém tem fazendo transfer agora, ou então amanhã pro aeroporto, e aí você combina uma corrida com a pessoa, ela te cobra 10, 15 euros para fazer essa corrida e te leva até o aeroporto, ou te leva e busca pra balada, ou te faz a mudança de uma casa para outra. Então é um serviço de frete, um serviço de táxi, e é informal, porque você não paga as taxas que um táxi pagaria, ou os impostos que acarretariam de você ter um microempreendimento conectado a um carro. Você só paga os impostos do carro, então é um trabalho informal também. Outro trabalho informal muito comum são as pessoas que têm alguma habilidade culinária e fazem comida. Tem tantas pessoas que fazem deliveries, que preparam a comida em casa e entregam para você na sua casa. Tem pessoas que fazem comida congelada e entrega para você na sua casa, ou então entrega para você no centro da cidade, marca um ponto de encontro. Como tem também as pessoas que fazem catering, que é aquilo de cozinhar para você e para os seus amigos na sua casa. Eu acho que eu nunca falei aqui no canal, mas eu trabalhava com isso em Dublin também. Eu e meu namorado fazíamos pão de queijo e entregávamos para as pessoas. A gente fazia assado ou congelado e entregava para as pessoas. E a gente também vendia nas cantinas das escolas. Então a gente tinha parceria, como se fôssemos os distribuidores de pão de queijo das cantinas. Eu e meus flatmates também contratamos algumas vezes o pessoal que fazia catering. Então a gente contratou o pessoal da Burger Lab, que fazem os hambúrgueres artesanais, gourmet, bem gostosos e bem fartos, assim. É super legal pra festa. E eles são super organizados, educados, atendem a gente. Eles são brasileiros e vão na nossa casa fazer os hambúrgueres super gostosos. A gente também chamou o pessoal da Sushi Sakai, que também são brasileiros, que fazem sushi em casa e que é super legal, o preço é super em conta e vale muito a pena também para festas e reuniões, sabe? Esse tipo de empreendimento informal no ramo de alimentação é muito comum e tem muita gente que vive só disso na Irlanda. Outro trabalho informal muito comum é quem tem alguma habilidade no ramo da beleza. Eu tenho uma amiga que fazia unha, ela fazia manicure e pedicure, e ela passou muito tempo trabalhando só com isso. Eu tenho um amigo também que trabalha com cabelo, então ele faz corte, escova, pintura, tudo isso, e ele faz em domicílio. Então ele também trabalha só com isso. E normalmente o público que eles atendem é o próprio público brasileiro, porque nós gostamos muito mais dessas questões de estética do que os irlandeses. Então é muito comum atender a própria comunidade brasileira. Existe outra modalidade de trabalho informal que é mais diferente. É você ser brasileiro e trabalhar para uma organização brasileira que já tenha lá. Por exemplo, tem alguns restaurantes que contratam garçons informalmente, algumas cantinas e alguns mercadinhos que contratam também os balconistas informalmente. Eles têm os próprios acordos, eles fazem as próprias contas e resolvem como que vão ser pagos. Então também é um tipo de trabalho informal. Não deixa de ser um trabalho, mas não é necessariamente um emprego, igual eu falei no último vídeo, sabe? Enfim, gente, para concluir esse vídeo, é bom lembrar que conhecimento nunca é demais e que reflexão também nunca é demais. Esses trabalhos que eu falei para vocês existem, existe demanda e existe uma economia sendo movimentada por essas pessoas. Então vale a pena a gente pensar com bom senso se a gente quer participar disso, como a gente quer participar disso,
quais são os nossos limites, o que faria bem pra gente, o que não faria bem pra gente, porque existem alguns limites que precisam ser respeitados. No meu caso, pessoalmente, antes de ir para a Irlanda, eu já tinha decidido que eu não gostaria nunca de trabalhar como au pair, porque eu não gostaria de morar dentro da casa de uma pessoa que pudesse me colocar em uma situação desagradável. Mas a parte de fazer comidinha para vender é uma coisa que eu pensava antes de ir para a Irlanda, que caso eu não conseguisse um trabalho o mais rápido possível, eu com certeza ia arregaçar as mangas e fazer alguma comidinha que eu soubesse fazer. E é claro que o julgamento sobre esses trabalhos é muito pessoal e eu não sou ninguém pra dizer o que você tem que fazer da sua vida, sabe? Mas como conhecimento nunca é demais, eu vim aqui contar pra vocês um pouco do que eu sei sobre os trabalhos informais em Dublin. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal pra receber notificação sempre que eu postar alguma coisa nova. Eu tô participando do Veda, que significa que tem vídeo todos os dias agora em agosto. Obrigada por ter assistido até aqui e volta amanhã que com certeza tem coisa nova. Um beijo, até amanhã!